estudantes, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui juntamente com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Isso aí. Então, nós vamos passar para vocês o que vocês vão precisar anotar da nossa aula de hoje. Muito bem, agora que vocês já fizeram essas anotações, nós vamos passar para vocês os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Então, para a nossa aula de hoje, vocês vão precisar providenciar, continuar com o caderno aí, né, para as anotações, porque a gente vai fazer um pouquinho a parte teórica dos jogos de oposição. Então, continue com o caderno aí para vocês fazerem essas anotações da parte teórica. Também a gente vai precisar de 2 cabos de vassoura e fita crepe. E como de costume, né, a gente vai dar aquele tempinho para vocês providenciarem os materiais e a gente já retorna com as atividades da aula de hoje. Muito bem, então agora que vocês já providenciaram os materiais, pode pegar aí o caderno de vocês para acompanhar um pouquinho sobre os jogos de oposição. Então, acompanhe com a gente lá na tela que vocês vão anotar aí algumas coisinhas sobre os jogos de oposição. Então, as lutas, assim como os demais conteúdos da educação física, devem ser abordadas na escola de forma reflexiva, direcionada a propósitos mais abrangentes do que somente desenvolver capacidades e potencialidades físicas. Então, esquecemos muitas vezes que as lutas não se resumem apenas a técnicas, elas também ensinam aos seus praticantes a disciplina, valores, tais como respeito, cidadania e ainda buscam o autocontrole emocional, o entendimento da história da humanidade, a filosofia que geralmente acompanha a sua prática e, acima de tudo, e o mais importante, que é respeito pelo próximo. Então, essas informações nós tiramos de fonte Júnior e Santos, de 2010. Então, os jogos de oposição têm como identidade as mesmas características dos esportes de combate praticados desde o início das civilizações. Alguns desses jogos continuaram ao longo do tempo, sendo utilizados de forma simples e com características da cultura local. Já outros adquiriram uma forma institucionalizada, tornando-se esportes e lutas das quais hoje conhecemos. Os jogos de oposição têm como característica o ato de confrontação que acontece entre duplas, trios ou até mesmo em grupos. Seus objetivos são vencer o adversário, impor-se fisicamente ao outro, respeito às regras e, acima de tudo, assegurar a segurança do colega durante as atividades. Durante a vivência dos jogos, a criança estará sendo estimulada a trabalhar os aspectos cognitivo, socioafetivo e motor. Desta forma, a atividade visa contribuir para o desenvolvimento integral do aluno. Então, alguns dos recursos motores. Então, assegurar um bom desenvolvimento da postura e base, controle do equilíbrio, coordenação dos movimentos, tirar, empurrar, apreender, levar, tocar, arrastar, evitar, levantar, imobilizar e voltar. Alguns cognitivos.
elaborar estratégias, construir e apropriar-se das regras de funcionamento, avaliar, decidir, observar, reconhecer e comparar. Aí alguns do socioafetivo são dominar as suas emoções, canalizar a sua agressividade, respeitar as regras e aceitar a derrota e respeitar o outro, ok? Então aqui nós trouxemos algumas situações para vocês que nós trabalhamos nos jogos de oposição. Então vamos para o nosso último slide ali para vocês poderem acompanhar. A classificação dos jogos de oposição são jogos que aproximam os combatentes. Então esses são procedentes dos esportes de combate que mantêm contato direto, corpo a corpo, os quais consistem em tirar, empurrar, desequilibrar, projetar e imobilizar. Entre esses jogos de oposição, podemos citar o judô, luta olímpica, jiu-jitsu e o sumô. Aí os jogos que mantêm o adversário à distância, ou jogos que mantêm a distância, esses jogos têm como característica não manter contato direto com o seu adversário. Esse contato só se dá no momento da aplicação de uma técnica. Então alguns exemplos que nós podemos destacar são karatê, boxe, muay thai e o taekwondo. E aí nós também temos os jogos que utilizam um instrumento mediador, que nós temos como exemplo a esgrima e o kendo, ok? Então, agora que nós já acompanhamos um pouquinho das classificações dos jogos de oposição, nós vamos trazer um pouquinho na prática do que nós falamos aqui para vocês agora, ok? Então a gente só vai organizar tudo aqui para a gente iniciar a nossa parte prática da aula de hoje. Bom, pessoal, então antes da gente começar a prática da nossa aula de hoje, né, só complementando novamente, como a gente fez na aula passada, né, professor André, complementando a parte teórica que o professor André conversou com vocês, né, hoje foi sobre os jogos de oposição, né, só complementando essa parte teórica, que vocês viram ali que quando o professor André leu para vocês os slides, né, os autores classificam os jogos de oposição. E eles colocam como exemplo as lutas, que a gente já viu na aula passada, dentro dessa classificação dos jogos de oposição, que elas entram dentro dessa classificação. Mas além dessas lutas, a gente também tem os jogos de oposição, que é o que a gente já começou a trabalhar com vocês na aula passada, né, professor André? Exatamente. A gente já fez alguns jogos de oposição aqui na aula passada, vamos fazer outros agora nessa aula, né? Que são jogos de oposição mais recreativos, mais lúdicos, que não é voltado especificamente para nenhuma luta específica, né? Isso. Repetir a palavra aqui, né? Mas é que ela não é utilizada para trabalhar uma única luta, né? É bem mais geral, né, professor André? Mais amplo, pode ser trabalhado até nas lutas também como formas de aquecimento ou algumas atividades para você trabalhar o equilíbrio, a força, né? Então não é essa atividade ou esse exercício que nós vamos fazer, não é específico do judô, não é específico do taekwondo, não é específico do kendo, são jogos de oposição que pode ser trabalhado em todos eles. Isso. E até por isso que a gente vai trabalhar esses jogos aqui com vocês, né? Porque é uma possibilidade também maior de se trabalhar no ambiente escolar, né, professor André? Isso. Aonde muitas vezes o professor de educação física às vezes não tem um certo espaço apropriado, né, um número de alunos bem grande, então existe toda essa possibilidade aí que daí é possível de realizar dentro do espaço escolar, certo? Então por isso que a gente vai estar realizando com vocês. E só para ressaltar, como na aula passada, eu e o professor André estamos novamente de luva, né? Por conta aí da pandemia, porque muitas das atividades que a gente vai fazer aqui tem o contato físico, né, professor André? Então, como a gente vai ter esse contato, por isso que a gente está utilizando luvas. No caso de vocês aí que vão realizar a atividade na casa de vocês, mais uma vez a gente pede, né, que vocês chamem alguém para realizar a atividade com vocês, porque essas atividades que a gente vai fazer aqui precisa ser em dupla, né, professor André? Não tem como realizar sozinho. E se caso vocês vão fazer com alguém da casa de vocês não precisam usar luva, a não ser que vocês vão utilizar alguma pessoa que seja de fora da casa de vocês, aí é importante fazer essa prevenção, né, professor André? Exatamente. Então,
Para a gente iniciar as nossas atividades da aula de hoje, a gente vamos um pouquinho aqui para trás, para vocês nos enxergarem melhor, né? A gente vai começar com uma atividade. Aula passada, a gente fez aquela atividade de cócoras de frente, né, professor André? Onde a gente estava de cócoras e a gente tinha que empurrar o colega e tentar derrubar o colega, encostar alguma parte do corpo no chão. E claro, né, que o professor André venceu essa atividade porque ele é mais forte que eu. Lembrando também, né, que como a gente já falou para vocês na aula passada, o ideal quando a gente trabalha com jogos de oposição é que a sua dupla tenha o mesmo peso e a mesma altura sua, né? O ideal, não quer dizer que seja o real ou o que temos para o momento, né, professora André? Exatamente, até porque daí vai prevalecer a técnica, né, professora Carol? Isso mesmo. Então a gente também tem que nem aqui, eu e o professor André, por exemplo, eu vou estar sempre levando desvantagem, mas como o professor André é muito bonzinho e o professor André também não vai usar só a força, né, professor André? Exato. Então a gente também tem esse lado aí. Então se você vai fazer uma dupla com alguém que não tem o mesmo peso e altura sua, você tem que também pensar nessas estratégias, né, professor André? Exatamente. Então ele tem que ir já pensando como que vai fazer para conseguir realizar o objetivo aí antes do seu oponente, né? Isso mesmo, e sempre respeitando o seu adversário, né? Que é aí um dos objetivos principais de qualquer luta ou jogos de oposição, certo? Então, agora a gente vai tentar fazer aquela atividade de cócoras, mas ela é de costas. Isso, então na aula passada, como a professora Carol falou, nós realizamos a atividade de cócoras com as mãos um encostado no outro, tentando um derrubar o outro, né? Hoje nós vamos fazer o de cócoras, só que encostado não vão ser as mãos, vão ser as costas. Então minhas costas vão estar encostadas nas costas da professora Carol, ok? Então a gente vai ficar de cócoras, lembrando que os pés inteiros tem que estar no chão, não pode ficar na ponta do pé, ó, tem que estar o pé inteiro no chão. E daí a gente vai encostar as costas um no outro, certo? Ok? E aí a intenção é a mesma, fazer com que o adversário, né, ou o seu oponente, encoste a mão ou que você consiga derrubá-lo no chão. Qualquer outra parte do corpo que não seja os pés, né? Exatamente. Que os únicos que estão encostados no chão são os nossos pés. E a gente não pode ficar muito tempo assim, professor André, que senão daqui a pouco a gente não levanta mais, eu acho. Então, preparados? Preparado, professora Carol? Preparado. E você, está preparado? Preparado. Então vamos lá. Então vamos lá. Então a gente tem que tentar, empurrar, né? Tentar desequilibrar o colega, fazendo com que ele encoste alguma parte do corpo no chão, certo? Professor. E professor André? A professora Carol tá conseguindo levar vantagem aí, eu tô achando. Você tá desajeitado. Acho que você tá desajeitado aí, hein, professor? Olha aí, ó. Caímos de novo, eu encostei o joelho e a mão no chão e a professora Carol acabou caindo no chão também. Então, como não... Mas você caiu primeiro. Como quem caiu primeiro fui eu, foi ponto, ou quem venceu foi a professora Carol. Viu como eu falei pra vocês que o professor André ia ser bonzinho comigo? Porque claro que o professor André tem mais força que eu, mas ele não usou toda a força dele. Na verdade, eu me preparei mal ali, eu me ajeitei mal na hora pra começar a atividade, professora Carol. Isso você mesmo, aí então. Conseguiu aproveitar desse meu ato falho aí e venceu. Pra Mas vocês a verem... atividade é assim mesmo, né? Tem momentos que você vai realizar a atividade, vai ter sucesso, vai conseguir ganhar, e tem momentos que você vai realizar a atividade e o seu oponente vai ganhar, porque é assim, quando você realiza alguma atividade de jogos de oposição, ou que seja uma atividade um contra o outro, sempre vai ter um vencedor e um perdedor, né? Isso. Então, isso acontece normalmente. Isso mesmo. E também a gente vê que não é só a questão da força que é importante, né? Aquilo que o professor André comentou. O jeito que você está, né? A posição que você está, a forma como você está na atividade, que nem o professor André comentou, ele estava mal posicionado ali na posição que ele estava. Então também por isso que às vezes não depende só da força, né? Às vezes se o adversário está numa posição melhor,
ele consegue ganhar justamente por causa disso. Um né? movimento que você foi executar e não conseguiu executar bem, acaba o oponente levando vantagem. Então é um momento que o oponente vê a oportunidade e consegue também se sobressair. Por isso que também lá naquela parte teórica que o professor André conversou com vocês na aula de hoje, vem essa questão das estratégias que tem dentro dos jogos de oposição, né, professor André? Isso. Então a gente tem também que utilizar estratégias para poder vencer o adversário, né? Para poder se sair melhor do que o adversário, né? Dependendo do objetivo da atividade. E às vezes as estratégias, ou melhor, na maioria das vezes as estratégias, elas vão acontecendo naturalmente. Então você está realizando ali a atividade, você, vou fazer dessa maneira que vai ser melhor para mim. E aí você realiza, aí às vezes não dá certo, você muda a estratégia. Então elas estão em constante mudança, né? Então tem momentos que você vai utilizar a mesma estratégia com um oponente e vai utilizar com o outro. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, aí você vai ter que mudar a estratégia. Enfim, as estratégias estão aí, vocês podem utilizá-las, né, livremente para realizar as atividades. E outra questão importante, que como a gente fez na aula passada, essa aula também a gente está fazendo assim, quem que derrubou, ganha, né? Daí encerrou a atividade. Mas a gente também vai fazer na sequência, né, para vocês verem a diferença e que também é possível de ser realizado com essas atividades que a gente fez, tanto na aula passada como a de hoje, fazer por pontuação, né, professor André? Isso, então, por exemplo, assim, não fazer só uma vez. A gente está tentando aqui, porque como a gente tem um tempo curto, a gente está tentando dar mais possibilidades de atividades para vocês, por isso que a gente não está fazendo por pontuação, porque daí demora mais, né? Mas a intenção também a gente pode fazer, em vez de ser o primeiro que cai e ganhou, vai marcando pontuação. Então, que nem no caso, eu derrubei o professor André. Eu faço 1 ponto. Aí a gente faz de novo, né, professor André? E vai até, por exemplo, 5 pontos, né? Por exemplo. Fazer melhor de 3, melhor de 5. Melhor de 3, quem ganhar melhor 2 de 5. primeiro vence. Quem ganhar 3 primeiro vence. Quem ganhar 4. Ou quem tem que ganhar 5. Enfim, pode ir fazendo várias vezes essas atividades e contando os pontos, né? Isso mesmo. E como a gente já falou demais, né, professor André? A gente adora falar demais, né? A gente já falou muito para vocês. Agora a gente vai continuar a nossa prática, né, professor André? Vamos continuar a nossa prática. Agora nós vamos fazer outra atividade aí com vocês. Isso mesmo. Então, a atividade que a gente vai fazer agora é a atividade de ombro, na verdade é ombro a ombro. Então, a intenção da atividade é a gente ficar de frente, um para o outro, certo? E daí, professor André, a gente vai colocar a mão no ombro do colega. Primeiro, só a mão esquerda. Isso, Carol. A sua mão... puxar seu cabelo, né? A minha mão esquerda e a mão direita do professor André, certo? Vocês vejam que a gente está de frente, então daí as mãos são trocadas, né? Então a gente vai colocar a mão no ombro aqui, vou colocar meu cabelo aqui para trás, como diz o professor André, para não puxar meu cabelo, e daí a intenção é a gente vai limitar aqui um espaço, né? Por isso que a gente pediu para vocês a fita crepe, né, professor André? Onde a gente vai estar limitando aqui um espaço, uma linha, onde a gente vai ter que tentar deslocar o colega, e ele vai tentar me deslocar apenas com esse ombro, certo? Não pode utilizar essa outra mão. Só essa outra mão fica para trás, certo? Ok. Então a gente tem que tentar. Vamos limitar aqui o nosso espaço, professor André? Vamos fazer essa limitação aqui junto com vocês. Pra gente, vai ser meio ruim a gente utilizar a fita crepe com luva, mas tudo bem. Puxa aqui, Vamos tentar só limitar uma linha, professor André, assim. Acho que Pra gente, uma linha mais pra cá, né? Uma linha do meio. Uma linha no centro, né? Onde a gente tem que tentar fazer com que o colega passe dessa linha, né? Pra ele ganhar a atividade, pra gente ganhar a atividade do colega, né? No caso, pra ele perder. Ficou um pouquinho torta a nossa linha, mas só para vocês verem. Então aqui a gente vai tentar a professora Carol vai tentar fazer com que eu passe a linha, ou eu vou tentar fazer com que a professora Carol passe a linha, ok? Passou o adversário, né, o oponente, passou a linha, vence o... porque a intenção dessa atividade é você tentar... quem tem mais, na verdade a intenção é ver quem tem mais força, né, professor André? Mais ou menos assim, porque além da estratégia vai ter que ter a força, porque daí tem que tentar fazer com que o colega
passe a linha pra frente, na verdade, né? Então a professora Carol vai tentar fazer com que eu passe pra frente e eu vou tentar fazer com que ela passe pra frente da linha. Certo? Certo. Então, vai lá. Preparados aí? Vamos lá, professor André? Vamos lá. Preparado? 3, 2, 1 e valendo. Valendo. Vem, professora Carol. E essa atividade também ela tem duas variações, que depois a gente vai contar para vocês. A próxima. Primeiro, a intenção é puxar o colega, né? Na verdade, a gente tá. O professor André tá tentando me puxar e eu tô tentando puxar ele, certo? Tá bom, professor. Você venceu. Venci. Cansei. Tô cansado. E daí agora, essa atividade tem uma outra variação que é o contrário, é você empurrar o colega. Eu tenho que conseguir passar, né, empurrando a professora Carol, passar a linha. Isso. Ou a professora Carol conseguir ela passar a linha. Com algum dos pés, né? Ok? Certo? Então agora a intenção é empurrar. Então Certo. deixa um pé na frente, né, da mesma forma. E agora a intenção é tentar empurrar. Vai lá. Peraí, professor André. Tá. Deixa eu tirar meus cabelos. Né? Pronto, aí. Preparados aí? Entendeu? Então agora é empurrar. Eu vou tentar passar essa linha. E a professora Carol vai tentar passar a linha pra frente, ok? 2, 3 e valendo. Ixi, tem que cuidar pra não machucar o ombro do colega aqui, hein? E professor André, acho que a gente vai ficar aqui. Ficar se empurrando aqui não vai sair, né, professora Carol? Faz força, professora Carol. Faz força. Aí, ó lá, a professora Carol conseguiu passar a linha. Então ela venceu a atividade aqui que nós estávamos fazendo. E daí agora a gente não vai fazer aqui pra vocês, porque senão a gente vai ficar numa posição que fica ruim de vocês enxergarem. Mas a intenção é a gente trocar de lado, né? Então trocar as mãos, né? E fazer da mesma forma. Primeiro puxa, depois empurra, né? E também pode fazer outra variação, então eu com a mão direita e a professora Carol também com a mão direita dela. Então Isso. ela vai fazer com a mão direita e eu com a mão direita. Do outro lado. Entendi, professora André. Nem eu não tinha entendido essa sua variação. Então aqui eu vou colocar a mão direita no ombro esquerdo e ela vai colocar a mão direita dela no meu ombro esquerdo. A gente vai tentar fazer primeiro puxar e depois empurrar, né? Então, direita e direita também dá pra fazer no mesmo ombro, ou puxar ou empurrar, ok? Então as variações vocês também podem aí criando de vocês. Vocês vejam que na mesma atividade, né, professor André, no mesmo jogo de oposição, existem aí várias, né, infinitas variações que a gente pode estar fazendo também, às vezes até para ser melhor, de acordo com a dupla que você está realizando a atividade, né, professor André? Exatamente. Então, isso também é uma forma de a gente estar variando, né, essas atividades. A próxima atividade que a gente vai fazer é assim, a gente tem que sentar no chão, nós dois vamos estar sentados no chão, um de frente para o outro, e a gente vai estar de mãos dadas, até por isso que a gente está com a luva, como eu expliquei para vocês no início da nossa prática. E daí a intenção, professor André, é ao mesmo tempo a gente levantar do chão de mãos dadas. De mãos dadas, sem se desequilibrar. Será que a gente consegue? Vamos tentar? Vamos ver. Ó, então a gente tá aqui, né, pé com pé, assim, né, então, sentado no chão. A gente vai os dois tentar levantar ao mesmo tempo, segurando as mãos, ok? Vamos lá? Preparado, professor André? Preparado. Então vai lá. Ai, eu não consegui levantar. Aí! Boa! A professora Carol foi levantando e ele me ajudou a levantar. Conseguimos, né? Não foi ao mesmo tempo, exatamente. Não foi bem ao mesmo tempo, porque a intenção dessa atividade é a gente tentar treinar para levantar ao mesmo tempo, né? Isso. Mas nem sempre, às vezes um pode ajudar o outro também a levantar, né? Porque depende dos dois ali, né? Exato. Esse levantar ao mesmo tempo. E daí outra proposta também, que seria da mesma forma, né? Tentar levantar juntos, mas é de costas, professor André. Então nós vamos sentar de costas. Então nós vamos sentar de costas. E a gente vai tentar levantar juntos de costas. De mão dada.
Professora Carol, essa aí. Assim, professor André, ó. De costas, de mão dada, a gente vai tentar levantar. Ou também, professor André, a gente pode tentar primeiro, eu acho que é mais fácil, a gente fazer sem as mãos, assim, a gente tentar levantar junto e depois a gente dá a mão. O que você acha, professor? Certo. Pode ser? Lá. Então vamos lá. Então lembrando que a gente tem que tentar levantar sem colocar a mão no chão, certo? Então vamos lá. Não é tão fácil. Preparado, professor André? E vocês aí, preparados? Entenderam qual é a proposta da atividade? Então é levantar, nós dois juntos, ficar em pé, sem colocar as duas mãos no chão. Então, vai lá, professor André. Ai, professora Carol. E agora? Agora... você levantou de novo e eu fiquei, né? Mas tudo bem. A intenção era levantar os dois juntos, né? Mas eu não consegui levantar de novo. E agora eu não pude te ajudar, professor. Pode me ajudar. Mas tudo bem. Então a intenção é levantar os dois juntos de costas um pro outro. E lembrando que esse tipo de jogos de oposição são jogos que a gente tem que treinar, né, professor André? Se veja, é a primeira vez que a gente está fazendo esse jogo. Então a gente tem que também treinar, de repente, uma estratégia, né, professor André? O que levantar primeiro, ou, né, combinar mais ou menos o que a gente vai fazer, porque é um jogo, a gente pode chamar de um jogo cooperativo, né, professor André? Exato. Aonde um tem que ajudar o outro para conseguir levantar. O objetivo final, né? Vamos tentar fazer agora com as mãos? Eu já ia falar, porque como a gente tá acabando nosso tempo... não, então tá. A gente deixa pra fazer... A gente deixa pra fazer com as mãos na próxima aula. Daí na próxima aula a gente faz a sequência. Então a gente pediu pra vocês o cabo de vassoura, 2 cabos de vassoura, né? A gente pediu pra vocês providenciarem aí na casa de vocês, que a gente vai fazer o cabo de força, né? Que é chamado agora... como a gente conhece, né? Antigamente a gente conhecia como cabo de guerra, né? Então, a intenção é a gente... Vamos fazer primeiro com um só, professor? Então, vamos fazer com um só. A intenção, então, é puxar, né? Eu vou tentar fazer com que a professora Carol ultrapasse essa linha e a professora Carol vai tentar fazer com que eu ultrapasse essa linha. Puxando, ok? Lembrando que esse exercício dá para ser feito com mais pessoas também, né? mais pessoas também, ok? Então, vai lá. 3, 2, 1 e vai. A professora Carol tá forte hoje. Olha lá, conseguiu me puxar, passei da linha, passei um pouquinho o pé, já puxou. Então, a professora Carol venceu aí a atividade. Agora nós vamos utilizar a mesma atividade, mas com 2 cabos de vassoura, certo? Ok? Preparada, professora Carol? Sim, professor André. 3, 2, 1 e valendo. Força, professora Carol. Ufa, cansei. Vai bastante força, né, professora Carol? Vai bastante força, Vai bastante força. Então, dessa vez foi você que ganhou, professor André. Então, vocês vejam, a gente fez uma variação aqui, né, da atividade, utilizando um cabo de vassoura ou 2. E por que a gente pensou no cabo de vassoura? Por ser um material que seja mais fácil de vocês conseguirem aí na casa de vocês, né, professor André? Exato, a gente pediu o cabo de vassoura porque geralmente consegue ter, né? Às vezes a gente ia utilizar a corda, mas às vezes não tem a corda em casa, então para facilitar a gente utilizou o cabo de vassoura. Mas se quem tiver corda em casa e quiser fazer com a corda, também pode utilizar a corda para realizar essas atividades propostas. Isso mesmo. E pra gente também ficou um pouco difícil, porque como a gente tá com a luva escorrega ali o cabo de vassoura, né, professor André? Então fica meio difícil. Então, para vocês também, se vocês forem utilizar aí sem a luva, vocês vão ver que fica mais fácil, né? Que daí você segura mais firme ali no cabo de vassoura e consegue direcionar melhor, né? Ter até uma força melhor, certo? Então, aí foram algumas, a gente passou para vocês hoje, né, mais algumas sugestões de jogos de oposição, aonde a gente vai estar aí trabalhando mais algumas aulas na sequência, né, inclusive na aula que vem, daí a gente vai dar continuidade aos jogos de oposição, fazer aquele de mãos dadas de costas, que a gente não deu tempo de fazer nessa aula, né, professor André, e daí a gente vai dando aí continuidade aos jogos de oposição.
Nós esperamos que vocês tenham gostado das atividades propostas e convidamos vocês a acompanhar as nossas próximas aulas, que vão continuar sendo de lutas, ok? Até a próxima! Tchau, tchau!